Você vai ouvir agora uma palavra que edificará a tua vida. Momento da palavra. Tá aí, ouvintes, momento da palavra de Deus. Momento da palavra de Deus ao seu coração, com o pastor José Paulo. A palavra do Senhor diz desta forma, ouvintes, no livro de 1 Reis, no capítulo 18 e verso 36 ao 40, que diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para trazer as boas novas de salvação. Ó meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, assim falar conosco através da tua santíssima palavra. Ouvintes, estaremos trazendo para você a mensagem falando sobre Elias e os profetas de Baal. O confronto de Elias com os profetas de Baal. Ouvintes, conforme nós acabamos aqui de ler, quando a palavra do Senhor nos diz que Isaías, ou seja, que Elias, ele se encontrava diante de um grande desafio, confrontando com os profetas de Baal. E Elias, ele faz um desafio com aqueles profetas, e aqueles profetas aceitam este desafio. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Baal era uma divindade cananeia, ouvintes. Em 1 Reis 16 e versículo 31, você pode ver neste texto sagrado de 1 Reis 16 e 31. Por diversas vezes fizemos referência a este fato, mas aqui iremos conhecer mais detalhadamente este falso Deus, e assim entender por que ele causava tanto fascínio no mundo cananeu e também em Israel. Ouvintes amados, a palavra Baal significa proprietário, marido ou senhor. Então grave bem, a palavra Baal significa proprietário, marido ou senhor. Ouvintes, você que está ligadinho com a programação, os estudiosos observam que este nome traz estes significados para demonstrar que a divindade pagã exercia controle e posse não somente sobre o lugar onde se encontrava, mas também sobre as pessoas. Os profetas estavam conscientes de que não se podia admitir tal fato entre o povo de Deus
e por isso levantaram suas vozes em protestos contra a divindade pagã. Primeiras Reis, capítulo 21, versículo 25 e versículo 26. Ouvintes, a crença cananeia dizia que El seria o Deus principal, ou El seria o Deus principal, isto é, o pai dos outros deuses. E Azera era a deusa mãe. O texto bíblico de 1 Reis 18, 17 e 19 faz referência a estas duas divindades. A palavra poste ídolo, neste texto, é a tradução do termo hebraico Azera ou Azera. Ouvintes amados, e mantém também o significado de bosque para adoração de ídolos. Azera era conhecido também como Astarote ou Astarte. Era uma deusa ligada à fertilidade humana e animal. E também da colheita. No texto bíblico observamos que ela exerceu uma influência grandemente negativa entre o povo de Deus. Juízes 2, versículo 13 e também o 3 e o 7. 1 Reis 11 e o 33. Assim entendemos o porquê da resistência profética a este culto. Ouvintes, é o programa Desperta Brasil, chegando para você neste horário, e que Deus te abençoe, você que está aí acompanhando a programação. Os fatos ocorridos no reino de Acabe vêm mais uma vez confirmar uma verdade: nenhum sistema é profético, nenhum profeta pertence ao sistema. O texto de 1 Reis 18, 19 destaca esta verdade. Os profetas de Baal eram, de fato, profetas, mas comiam da mesa de Jezabel. Eram profetas, mas possuíam seus ministérios alugados para Acabe e sua esposa. Eles profetizavam o que o rei queria ouvir, pois faziam parte do sistema estatal de governo. Nenhum homem de Deus, nem tampouco a igreja, pode ficar comprometidos com qualquer esquema religioso ou político. Se assim o fizerem, perdem suas vozes proféticas. 1 Reis 22, 13 e o 14. Você está acompanhando o programa Desperta Brasil com o pastor José Paulo. Pastor Zé Paulo, a serviço do reino. Então é o programa Desperta Brasil chegando para você. Que Deus os abençoe por você estar aí sintonizado com a programação Desperta Brasil. Ouvintes, Acabe e sua esposa Jezabel haviam institucionalizado a idolatria no reino do norte. Baal e Azera não eram apenas os deuses principais, mas também os oficiais. O culto idólatra estava presente em toda a nação do norte, a sul e de leste a oeste. Desta forma, para manter a presença da religião pagã na mente do povo, a casa real necessitava de um grande número de falsos profetas. O texto sagrado, por diversas vezes, destaca esse fato. 1 Reis 18, 19. E Elias pôs isto em evidência na presença do povo. 1 Reis 18, 22. Não havia verdade autêntica ou autenticidade, tampouco qualidade no falso culto, mas